Juliane Salgueiro, eu sou enfermeira de formação, especialista em saúde pública, e estou representando aqui o município de Viamão, no Rio Grande do Sul. Tá? Então, nossa experiência exitosa, né, assim, que a gente se deparou aí nesse processo de vacinação, é a educação permanente em saúde para o acolhimento das crianças no período da vacinação contra a Covid-19. Então, vou contar um pouquinho para vocês aqui como tudo começou. Tá? Eu sei que todos os municípios, enfim, a nível nacional e a nível mundial, todo mundo está passando pelo processo da pandemia, foi muito difícil, foi um desafio significativo a gente conseguir enfrentar assim, todo esse processo de cuidado. Tá? E nós, né, para nós também não foi muito diferente. Tá? Então, quando a gente se deparou ali, né, com aquele período então, de início da vacinação para as crianças, para o público infantil, foi um desafio imenso. Tá? Tanto para mim, né, enquanto profissional que estou na assistência, enfim, estou na coordenação, quanto para a gestão, para a população, para os nossos munícipes, para todos os profissionais que fazem parte, né, assim, do processo de cuidado, tá, de uma rede em saúde. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós partimos de um princípio que o cuidado em saúde ele vai para além assim daquela assistência da atenção básica. Então, o cuidado em saúde, a gente precisa sempre priorizar, preconizar os processos intersetoriais. A gente sabe que temos lá muitas políticas, mas, de fato, na prática, muitas vezes a gente não operacionaliza isto. Então, nós partimos deste princípio, nós fazemos muitas leituras e a gente parte muito assim da conversa em relação aos processos de educação permanente e que nada mais é do que aquela educação continuada, a educação em saúde, de forma muito dinâmica e em ato, através das nossas experiências que a gente vai cada vez mais melhorando e aprimorando os nossos processos de atendimento. Tá? Então, nós partimos deste princípio. Vamos pensar, então, de que forma que a gente vai operacionalizar, então, essa vacinação infantil para além, então, daquele atendimento na atenção básica. Né? Então, esse foi o início assim, do nosso pensar, do nosso desenhar, do nosso refletir. A gente queria sair, né, daquela caixinha de... Eu posso tirar a máscara só um pouquinho? Por gentileza. Obrigada. Nós gostaríamos, então, naquele momento, de sair, né, daquela caixinha assim, tradicional do cuidado e partir, então, para uma ação, de fato, intersetorial, e que a gente pudesse estar operacionalizando a vacinação de forma muito efetiva. Então, assim, as ações intersetoriais elas já acontecem. Vocês também, nos municípios de vocês, certamente vocês já fazem, porque isso está posto nas nossas políticas. Tá? Mas pensar nessa continuidade sempre da ação intersetorial, da educação permanente em saúde, porque ela vai para além daquele processo de capacitação, de educação em loco, ela é no dia a dia, é dinâmico. Então, foi isso que a gente iniciou a pensar, enquanto grupo de trabalho, para, de fato, conseguir assim, resultados bem expressivos. E, naquele momento, também, ali em janeiro, né, janeiro, fevereiro, nós estávamos, então, com as nossas unidades de saúde muito cheias, extremamente abarrotadas assim, de casos, era uma nova onda que estava surgindo. Tá? E, além disso, a nota técnica do Ministério da Saúde, aquela número 02, né, que foi elucidada ali em janeiro também, ela dizia muito claro que a vacinação infantil ela deveria ser num local e num ambiente acolhedor, um ambiente familiar, um ambiente tranquilo, segregado da vacinação infantil e das vacinas de rotina. Então, nesse sentido que a gente avançou. A gente pensou muito nessa nota, né, que foi elucidada e que nos deu, então, uma ampla, né, assim, magnitude, digamos, né, para trabalhar, tá, com a vacinação. E o município de Viamão ele tem assim, uma característica também muito específica. Ele tem uma extensão rural gigantesca. Tá? Então, o nosso município, de fato, ele tem assim, uma média de 1.500 quilômetros quadrados, tá? 1.497, e a gente tem uma média ali de 1.070 quilômetros quadrados somente de extensão rural. Então, isso é uma média de 70%. Então, as nossas crianças elas estão muito nessa região. Tá? Então, esse foi também um ponto que fez com que a gente pudesse, né, assim, ir avançando.
Então, nosso objetivo geral, tá, potencializar as ações intersetoriais, como eu já coloquei aqui em outro momento, e os específicos a gente foi realmente assim pensando em potencializar, fomentar então, né, ações mais específicas, tá, em relação à questão da educação permanente em saúde, estimular a integração ensino-serviço. Isso, né, esse é um ponto que a gente procura viabilizar com muita frequência lá no nosso município, tá? O controle social e garantir também, né, que a gente estava num momento de vacinação contra a Covid, mas também estávamos com coberturas muito baixas, né, de vacinas de rotina, não somente o nosso município, mas a nível nacional também. Então, a metodologia que a gente seguiu, assim, o caminho que a gente foi percorrendo, nós, então, formamos um grupo de trabalho. Tá? Então, isso bem anterior assim, ao processo da vacinação, nós formamos um grupo de trabalho, no qual esse grupo de trabalho tinha profissionais da assistência, gestão, vários profissionais da educação, inclusive assistência social também. Né? O único, né, digamos assim, ator que, naquele momento do grupo, não estava efetivamente, foram a população. Tá? Mas, através dos agentes comunitários de saúde, a gente conseguiu ir avançando, né, assim, para as próximas etapas. Né? Então, se formou o grupo, a gente discutiu, lapidou, pensou, idealizamos, como as nossas escolas. A gente tem uma média de 66 escolas dentro do município de Viamão. Elas são nesses locais rurais, tá? Que a gente tem uma extensão significativa. Tá? Se pensou, então, operacionalizar esses pontos. Tá? Então, inicialmente, a gente pensou em 10 escolas, mas a gente foi para 7, então. Tá? Na qual, então, a gente discutiu e formulou todo um protocolo, tanto de sala de vacina e de atendimento, né, sala anterior à vacina, um ambiente acolhedor, contando com os profissionais então, da educação para nos dar esse suporte pedagógico e mais lúdico. Tá? Então, era uma sala de acolhimento, era uma sala de vacinação, era uma sala de urgência e emergência que a gente organizou e estruturou junto com o serviço de urgência e emergência do município. Tá? Justamente porque a gente também estava passando por aquele período, então, de que a vacinação infantil, muitos eventos adversos, tinham coisas, né, absurdas, fake news, então a gente tentou se amparar tecnicamente para realmente dar vazão, então, para esta ação. Tá? Concluindo, assim, já trazendo um pouco dos resultados para vocês, nós conseguimos, então, assim, né, porque até mesmo através do nosso plano de vacinação do adulto, a gente já foi elaborando o infantil, então, nós conseguimos fazer uma construção de um plano muito bem elaborado, muito bem embasado, com protocolo de eventos adversos pós-vacinação, no qual nos dava todo o embasamento de fazer o atendimento dessas crianças. Tá? Nós conseguimos formar as equipes, então, eram equipes muito completas. Tá? Profissional enfermeiro, que é um profissional... enfim, né, vou dizer, mas assim, é um profissional capaz, competente, líder, né, e ele precisa estar atuando nesses espaços. Técnico de enfermagem, agente comunitário de saúde do território, a gente contou com os administrativos das escolas, com os estagiários de pedagogia, que também estavam inseridos nesse momento. Tá? Então, a gente contou assim, com vários profissionais, a gente realmente conseguiu assim, ir, né, operacionalizando esse processo. O mais importante aqui que eu queria só dividir com vocês, né, assim, é que, como eu falei, foi um caminho que a gente foi percorrendo. Tá? E esse caminho a gente foi se dando conta de algumas especificidades de cada território, cada microterritório. Tá? Mas o resultado que nós atingimos naquele momento, tá? 30 dias após o início da vacinação, o município de Viamão já estava com uma meta de 50% da primeira dose. Tá? Então, assim, no meu entendimento, no entendimento da minha colega que aqui está, que é uma parceira também, né? No entendimento da gestão e de todos os outros colegas que também participaram desse processo coletivo, tá? A gente entende, né, que isso foi um baita de um avanço. Né? Enquanto outros municípios, com a mesma dimensão que o nosso, não conseguiram avançar, nós conseguimos avançar. Tá? Então, essa foi a nossa experiência. Tá? Por mim, eu falava mais aqui, mas não dá. Né? E queríamos dividir com vocês, então, sobre, né, o que aconteceu no município de Viamão, mesmo a gente indo de encontro ao plano estadual, porque o plano estadual ele elucidava que a vacinação infantil ela deveria ser em estabelecimentos de saúde. E nós fizemos diferente. E aí deu 15 dias, depois eles liberaram. Eu agradeço pela...
colaboração. Obrigada.